Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Seja bem-vindo a esse quadro que tá se iniciando hoje. Gente, meu celular tá travando um pouquinho. Eu peço perdão pra vocês, tá? Se ele começar a travar é porque não sei o que tá acontecendo com o meu celular, mas ele tá travando bastante na hora de gravar. Sempre na hora que eu começo a gravar, ele começa a travar. Então peço perdão pra vocês se ele começar a travar e se começar a dar um chique. E também, se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu moro bem numa avenida, então sempre tá passando um carro, moto, tá bom? Eu não dei um nome pra esse quadro ainda, mas vamos chamar assim de Bem-vindos ao meu Devocionais Diário, tá bom? Se a gente tiver um nome melhorzinho aí, depois durante um tempo aí, a gente dá um nome melhorzinho, tá bom? Mas muito bem-vindos, então, ao meu Devocional Diário. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre confiança e fé em Deus. E a gente vai usar de exemplo a história de Abraão, tá? Gente, sem perca de tempo, eu vou ler aqui em Gênesis 22:2, tá bom? Se vocês quiserem ler depois direitinho a história, vocês leem aí. Mas a gente vai retratar hoje sobre o dia que Deus colocou Abraão em prova, tá bom? Só o 22:2 a gente vai ler. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Gente, a gente conhece, né, a história de Abraão. A gente sabe que Abraão, ele não podia ter filhos. A gente sabe que a sua esposa não podia ter filhos. E no certo dia, Abraão pergunta para Deus se o servo dele seria o seu herdeiro, porque ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. Então Deus promete um filho a Abraão. Deus promete que vai dar um filho a Abraão e Deus cumpre. Só que agora Deus está pedindo o filho de Abraão, o filho que ele prometeu lá atrás para Abraão. Ele deu, ele cumpriu, só que agora ele está pedindo esse filho para Abraão. E a gente vê que Abraão, ele não questiona a Deus em momento nenhum. Se a gente for ler num 3, em seguinte, a gente não vê a Bíblia falando assim: Abraão disse, Abraão perguntou e Abraão questionou. Não, a Bíblia fala aqui, ó, no 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então a gente vê que Abraão, ele não questiona Deus em momento nenhum. E Abraão poderia muito bem falar: Senhor, meu filho, o Senhor prometeu meu filho, como que o Senhor vai tirar meu filho agora? Como que o Senhor vai pedir meu filho de volta agora? E se a gente for ler o versículo 8, a gente vai ver que Isaque pergunta assim para Abraão. Eu vou ler um pouquinho acima, tá? Eu vou ler a partir do 7. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. E Abraão respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Ou seja, a fé de Abraão naquilo que ele não via, naquilo que ele não sabia, mas que ele cria que iria acontecer. Ou seja, Deus falou que queria o filho dele como sacrifício, porém ele sabia que Deus iria prover um verdadeiro cordeiro, que o filho dele não seria o sacrifício, Deus iria prover. Então aqui a gente começa vendo a confiança que Abraão tinha em Deus lá desde a promessa que ele fez, desde a promessa que Deus fez. Abraão relembrou a promessa que Deus fez a ele, que daria um herdeiro para ele e que a descendência dele seria numerosa. Então agora Abraão usa a fé dele em Deus. Então, se a gente for trazer algo, se a gente for trazer um título para que hoje a gente pode falar a respeito da confiança e da fé. No início a gente vê a confiança de Abraão de que Deus tinha um propósito naquilo, de que Deus ia fazer algo através daquilo, que Deus tinha prometido algo para ele. Ele lembrava daquela promessa, ele confiava no Deus que fez aquela promessa, ele confiava em Deus. Então agora a gente vê a fé de Abraão acreditando que ele estava indo, mas que o filho dele voltaria com ele, que o cordeiro Deus iria prover lá, que o sacrifício não seria o seu filho. Então, gente,
Se a gente usar a história de Abraão, a gente vai poder ver uma história de confiança, de fé no Deus que ele servia. E eu quero perguntar para vocês como está a tua confiança, como está a tua fé em Deus. Eu não sei qual é o momento, eu não sei qual é a situação, eu não sei a forma que você está vivendo, não sei qual é o cenário da sua vida hoje, não sei se a promessa que Deus fez para você, hoje o cenário é totalmente diferente do que Deus falou para você que seria, e o cenário hoje é totalmente diferente, mas eu quero te convidar a ver além desse cenário. Eu quero te convidar a aumentar o nível de confiança em Deus. Tenha confiança, plena confiança, que o seu cenário não define o que Deus pode fazer amanhã, o seu cenário não define o que Deus pode fazer depois, e o que Deus vai fazer, o seu cenário não define isso. O seu cenário, a sua realidade não define a soberania de Deus, entendeu? Então, por mais que pareça que o seu cenário é totalmente diferente do que Deus prometeu para você lá atrás, você tá vendo algo totalmente diferente, parece que não vai se cumprir, parece que saiu totalmente da rota daquilo que Deus havia prometido para você. Eu passo por isso, você passa por isso, todos nós passamos por isso. Mas por mais que pareça que seja totalmente diferente, eu quero te convidar, veja além desse cenário. Veja além dessa dor que você tá passando, veja além desse momento que você tá passando. E tenha plena confiança que Deus tem o controle de todas as coisas. Tenha plena confiança que se Ele falou, vai cumprir, vai dar certo. E Ele não perdeu o controle. Se Ele falou, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele tem a sua vida nas mãos. Então, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tá bom? Então confia nele, aumenta o seu nível de confiança. Peça para o Espírito Santo aumentar o seu nível de confiança em Deus. Então, o que eu tenho para te falar hoje é: confie no que Deus te prometeu, confie no que Ele falou e tenha fé para enxergar além desse momento que você está vivendo, para enxergar que esse momento vai passar, esse momento vai acabar e o extraordinário de Deus você vai viver. Amém?